A graça e a paz, estamos chegando à nossa última aula do nosso curso de Comunicação Transcultural. Então já vamos, sem mais delongas, vamos à nossa apresentação. E nós vamos continuar com o tema que víamos na aula passada, que é exatamente como evitar problemas na nossa comunicação. Então, continuando, vamos para o tópico número 6, que é faça contato visual em momentos breves mais frequentes. Fazer contato visual por períodos mais curtos é sinal de respeito e atenção. Nós precisamos entender que em algumas culturas o olhar ele tem um papel muito importante. Mas, dependendo da cultura, às vezes um olhar curto já é suficiente. Outros já são mais prolongados, ou vice-versa. Então, nós precisamos conhecer a cultura para não termos problemas. Como culturas diferentes veem esse tipo de interação de formas particulares, é melhor não ficar encarando as pessoas por muito tempo. Em certas comunidades asiáticas, latino-americanas e africanas, por exemplo, o contato prolongado é sinal de falta de educação. Então, aí já começamos a ver um problema, não é? Olha aí, na nossa cultura é uma coisa, em outras culturas já muda um pouco a coisa. Em culturas mais hierárquicas, como em partes da Ásia, é melhor evitar o contato visual se você estiver falando com pessoas mais velhas ou em posição de autoridade. Isso é sinal de respeito. Em culturas do Oriente Médio, fazer contato visual prolongado é comum, quando se está falando com uma pessoa do mesmo gênero, ou seja, homens com homens ou mulheres com mulheres. No entanto, é melhor evitar encarar pessoas de gênero diferente. Número 7, demonstre o que fazer quando você for dar instruções a alguém. Uma boa demonstração física garante que nada se perca na comunicação transcultural. Você precisa ter cuidado com os gestos que faz com as mãos, mas as coisas são diferentes quando se quer ensinar alguém a fazer algo específico. Demonstrações físicas sempre são mais fáceis de entender que instruções verbais, sobretudo se as duas pessoas envolvidas não falam a mesma língua. Vejamos alguns exemplos. Caso você esteja ensinando a pessoa a assar um bolo, imite o gesto de mexer a massa, usando uma colher ou uma tigela vazia imaginária. Também dá para balançar as mãos por cima dessa tigela para demonstrar a parte de aplicar a cobertura. Caso você esteja mostrando à pessoa como usar algo, faça o passo a passo enquanto usa a ferramenta por conta própria. Essas demonstrações são muito úteis para quem precisa se comunicar com um idioma diferente do seu e não se lembra de uma palavra ou expressão específica. Qualquer pessoa consegue entender desse jeito, mas, por favor, não vamos ficar só com gestos. Nós precisamos falar, a pessoa precisa nos ouvir e precisa também nos entender. Número 8, faça perguntas à pessoa se você não entender alguma coisa. Use perguntas abertas para a pessoa entrar em detalhes ou esclarecer as suas dúvidas. Embora perguntas fechadas de sim ou não sejam mais fáceis de responder, muitas culturas veem respostas negativas com um certo estigma. Isso quer dizer que você vai ouvir sim boa parte das vezes, mesmo quando não for o ideal, o que pode causar bastante confusão. Perguntas abertas, por sua vez, incluem muito mais informações sinceras e úteis. Se você quiser descobrir se a pessoa com quem está conversando entendeu algo, peça para ela repetir a sua explicação. Você também pode repetir palavras e expressões ambíguas para ver se a pessoa faz os devidos esclarecimentos. Por exemplo, caso ela fique falando da sua esposa, mas você não é casado, diga esposa em inglês ou na língua local e veja o que ela responde em seguida. Então, já estamos vendo aqui, entre parênteses,
é já o outro idioma ou outros idiomas, porque existem países onde tem o idioma local e geralmente o inglês. Em Israel, por exemplo, fala-se o hebraico, mas muitas pessoas falam inglês. Busque informações sobre as normas culturais na internet antes de interagir com as pessoas. Nós temos hoje na internet uma gama de aplicativos, métodos de como nós conhecermos culturas, ou melhor, outras culturas. Então, no caso de um missionário transcultural, é muito importante que ele faça essas pesquisas, que ele faça essas buscas, e ele vai encontrar muitas coisas. Uma pesquisa simples com o nome da cultura ou nacionalidade da pessoa e termos como etiqueta cultural, normas sociais ou costumes sociais já quebra um galho daqueles. Caso você vá conversar com alguém em um contexto específico, descubra também quais são as normas culturais dessas circunstâncias. É muito importante isso. Nós temos falado ao longo deste curso dessa importância de nós nos aculturarmos para podermos também nos comunicar bem. Tente ser específico ao máximo na sua pesquisa, visto que as culturas podem variar muito. Por exemplo, você pode até achar informações úteis pesquisando cultura asiática, mas é muito melhor buscar cultura chinesa, cultura coreana, cultura japonesa, etc. Outro exemplo, se você for ter uma reunião de negócios com um estrangeiro, se for o caso, ou qualquer outro tipo de reunião, pesquise sobre as normas culturais aceitáveis nesse tipo de negociação. Eu estava me lembrando, há muitos anos atrás, eu tive um aluno, ele era australiano, e ele me dizia que era muito difícil, às vezes, fechar negócios com alguns latino-americanos, porque eles eram muito prolixos. Então, uma cultura onde a pessoa já é mais direta e lidando com pessoas muito prolixas e demoravam muito, davam muita volta, mas ele pesquisou e ele era um homem de negócios, então ele tinha me falado sobre esse tipo de situação. Também é legal aprender algumas frases e expressões da língua materna da pessoa. Sinto muito, por favor e obrigado. São 3 exemplos clássicos e muito úteis. E são palavras, eu sempre digo, são as palavras que mamãe nos ensinou, né? Essas palavrinhas mágicas e que abrem portas. E, infelizmente, algumas pessoas já não querem usar isso, mas, infelizmente, são normas e nós precisamos, sim, usá-las. Vejamos aqui uma dica. Evite usar táticas de humor, ainda mais em contextos profissionais e, eu diria, ministeriais. Quando você estiver se comunicando com uma pessoa de outra cultura, é bem provável que ela não entenda as suas piadas, ou pior, que fique ofendida. Nós já vimos que em algumas culturas a piada, a linguagem de humor não é bem-vinda. Essa linguagem, esse tipo de, talvez até uma tática que alguns pensam que dá certo, em algumas culturas isso não é bem recebido. Então, é melhor evitar. Certos costumes de alguns países. As missões são muito mais que costumes e culturas estranhas, mas não deixa de ser curioso conhecer o que nossos irmãos missionários já tiveram que enfrentar, lembrando que muitos desses costumes já não se praticam mais atualmente. É apenas uma referência. Alguns costumes mudam, então não vamos tomar aqui como regra alguns costumes que serão mencionados aqui. No Haiti, os homens sempre vão aos cultos com chapéus. As pessoas utilizam sapatos ou não conforme suas classes sociais. Então, um exemplo, no Haiti, segundo aqui o texto, a pessoa usa ou não sapatos segundo a sua classe social. Um médico, quando vai atender alguém, ele pergunta, ele tem sapato? Pois isso diz respeito à classe social da pessoa. Isto é no Haiti. Filipinas. Os visitantes levam lenços para limpar talheres, pratos e cadeiras. Então, imaginem, não é? Então, não se ofenda se você estiver nas Filipinas, alguém for à sua casa
e ele levar lenços para limpar os talheres, os pratos e as cadeiras, que, aliás, eu acho muito bem, muito boa ideia, porque eu já estive em lugares que realmente os talheres, pratos e etc. deixavam muito a desejar. No Zaire, vejamos alguns costumes do Zaire. Tribo dos Negbacas. As mulheres vão aos cultos e vivem sem camisa, porque nessa tribo, somente quem utiliza camisa são as prostitutas, pois elas sabem quem tem dinheiro para comprar camisas. Então, estão vendo aí? Não sei se é vigente este costume, mas aí está a dica. Tribos do norte, também do Zaire. Quando alguém se muda de uma casa, tem direito a buscar os cupins na época de chuva, pois eles são passados de geração a geração como herança familiar. Tribo dos Nigombes. Trocam de mulheres até descobrirem qual é a mulher certa para se casarem. Sudão. Tribo dos Chiluks. Quando se oferecer algo, se deve utilizar as duas mãos. Somente as crianças e os homens podem beber leite. As mulheres não, pois para as vacas isto seria um insulto e elas parariam de dar o leite. Tem o escorpião como um de seus totens. Por isso, se alguém matar o escorpião, é canibalismo. Eles dizem que podem segurar um escorpião sem serem picados pelo inseto. Tribo dos Dinkas. A vaca vale muito mais do que a sua própria esposa. Dorme em cinza de esterco, pois é um excelente antisséptico para as suas doenças. Em virtude disso, eles têm pouquíssimas doenças de pele. Zimbábue. Antes de pedir uma informação, é essencial se perguntar como vai a família da pessoa. Tailândia. As mulheres somente podem utilizar os andares inferiores dos hospitais, porque para os homens é um insulto elas utilizarem os andares superiores, pois, para eles, isto simbolizaria ou induziria o povo a pensar que as mulheres são superiores. Nova Guiné. Tribo dos Mones. Dão nomes aos filhos como esterco de cachorro ou esterco de porco para espantarem maus espíritos. Ilhas Trobiandesas. Para ser membro da elite é preciso ser bem-sucedido na plantação de batata doce. Esquimós. Costumam matar os idosos por causa da comida. Caso eles não os matem, geralmente se suicidam. Utilizam o marfim para fazer enfeites. Aceitam o suicídio dos idosos normalmente por causa da falta de alimentação. Para resolver suas questões judiciais, eles desafiam a vítima para uma batalha de cânticos, aonde, às vezes, depois de meses ou anos, a vítima desabafa todo o crime cometido, expondo seus sentimentos. Isto aqui não é uma norma, e tampouco, como foi dito no começo, são para algumas dessas práticas já não são mais praticadas. É o exemplo dos esquimós, que hoje são um povo altamente civilizado, embora eles mantenham as suas culturas, é uma etnia muito importante, inclusive no Canadá, nos Estados Unidos, ou seja, nas regiões frias desses respectivos países. Comportamentos que você deve evitar em cada país. Eu vou falar aqui de alguns países, não são todos, por isso que é bom pesquisar. Vamos ver alguns. Canadá. Procure chegar no horário, pois os canadenses são muito pontuais e consideram atrasos falta de respeito. Se acontecer algum imprevisto, telefone para avisar que vai demorar e, se possível, informe quanto tempo vai levar para chegar. Os canadenses são tradicionalmente gentis e educados. Siga essa linha de conduta na comunicação e os contatos com as pessoas. China. 1. Os encontros são muito formais, assim como os jantares. No caso das refeições, pode demorar muito tempo para a comida chegar. Por isso, no caso, coma antes de ir para não passar fome. Então, aqui é uma advertência. Em algumas culturas, isto acontece muito.
Número 2, quem pretende ficar mais tempo no país deve adotar um nome chinês. Essa atitude é considerada um sinal de respeito. Número 3, quando for presentear alguém, evite relógios. Eles são considerados uma representação da morte. Também evite embrulhos nas cores azul, branco ou preto. Isto é uma questão de povo em geral. Não me refiro a crentes, tá? Os cristãos, é de supor, eles não vivem sob a superstição. Número 4, o chinês vai recusar o presente 3 vezes, mas você deve continuar insistindo. Caso ele também lhe ofereça uma lembrança, haja da mesma forma. Número 5, se na refeição for servido peixe, não o vire para comer do outro lado, pois eles acreditam que esse ato atrai má sorte. Mais uma vez, me refiro a pessoas comuns que não são cristãs. Número 6, em reuniões formais, cumprimente a pessoa à distância com um aceno. Contato físico não é bem tolerado no país. Japão. O japonês é um povo bastante tradicional. Por isso, costuma se curvar durante uma apresentação. Nunca inicie um aperto de mão com esse povo, já que esse gesto é bastante incomum e até evitado. No entanto, se o japonês der a mão, não há problema em apertá-la. Número 2, ao se sentar em uma mesa de reunião, garanta que a pessoa ao seu lado tenha um nível de experiência similar. Uma pessoa mais jovem nunca deve se sentar ao lado de uma mais velha, só se ambos estiverem no mesmo nível hierárquico. Número 3, se uma reunião envolver uma refeição, jamais descanse seus hashis, aqueles pauzinhos, para comer paralelamente sobre a mesa, pois isso é sinal de má sorte. Também não os espete verticalmente. Quando estiver satisfeito, coloque-os sobre o ashioka. O ashioka é o apoio desses pauzinhos, ele tem essa função de apoiar. Então, quando terminar, tem que fazer isto. Número 4. Caso o prato seja sopa, tome-a fazendo barulho com a boca, para demonstrar que está aproveitando a refeição. Bem diferente do que nos foi ensinado. Número 5. Não ofereça gorjetas a nenhum japonês, pois esse ato é considerado desrespeitoso. Então, aí fica a dica, não é? Número 6. À mesa, as pessoas devem servir bebida uma às outras, mas nunca colocar o líquido no próprio copo. Então, é um costume japonês fazer isto. Índia. Os indianos costumam se atrasar para os compromissos, mas evite esse tipo de comportamento ao visitar o país. Não beba álcool nas refeições. Não é o nosso caso, porém, até substâncias ou remédios que contenham álcool tem que ser evitado na Índia. Não estou dizendo que a pessoa com isso não vai beber um remédio, mas é porque esse tipo de bebida, no caso o álcool, é uma bebida banida pelos muçulmanos e os sikhs, religiões populares na Índia. Não nos esqueçamos que na Índia há várias religiões. Além do budismo, além do hinduísmo, nós temos também islamismo. Não use, número 3, não use a palavra não na frente de um indiano. Esse povo é muito educado e essa atitude é considerada rude. Se precisar recusar algo, prefira expressões como vou pensar ou vou tentar. Número 4, nunca peça carne em almoços ou jantares com indianos. Lembre-se de que a vaca é um animal sagrado no país. Número 5, a comida tradicional indiana deve ser comida com a mão direita. A mão esquerda é utilizada para fazer higiene das partes íntimas e, por isso, é considerada impura. Número 6, nunca toque uma mulher, mesmo que seja apenas um aperto de mão. Então, no caso, aí é uma advertência aos homens. Número 7, antes de entrar em alguma residência, tire seus sapatos, é um sinal de respeito aos moradores. Inglaterra.
Número 1, pontualidade é uma característica marcante dos britânicos. Por isso, chegue na hora marcada. Número 2, cumprimente-os apenas com um aperto de mão. Beijos e abraços são dados apenas em pessoas íntimas. Número 3, seja muito educado, sempre utilizando termos como obrigado e por favor. Número 4, não estranhe se seu parceiro, seu companheiro, a pessoa, o seu interlocutor, não olhar nos seus olhos durante uma conversa. Eles não têm esse hábito, considerado invasivo por muitos. Então, enquanto outros gostam de olhar nos olhos, os ingleses já têm esse hábito. Número 5, evite sentar muito próximo das outras pessoas. Os britânicos gostam de preservar seu espaço pessoal. Número 6, não use camisa com bolsos, ou pelo menos não guarde nada neles. Então, é muito interessante esse hábito inglês. 7, respeite a hierarquia em todas as ocasiões, até mesmo na hora de propor um brinde. Os mais velhos devem tomar essa atitude. É muito comum em festas propor-se um brinde, saúde, ou estamos comemorando a promoção daquele irmão, daquela pessoa, e faz este brinde. Então, são os mais velhos que tomam essa atitude. Alemanha. Número 1, leve os encontros de negócio a sério, ou qualquer outra reunião. Os alemães costumam ser muito formais nessas situações. Também evite piadas e comentários irônicos. Então, é uma cultura muito sóbria, muito rígida, muito disciplinada, e essas piadinhas, essas coisas, devem ser muito bem evitadas. Número 2, ao entrar ou sair de algum lugar, respeite a sequência. Idosos, mulheres, homens e crianças. É um sinal de respeito. 3, ao apertar a mão de alguém, mantenha um semblante gentil e simpático. Estados Unidos. Sinta-se à vontade para falar sobre negócios em qualquer lugar. Americanos não têm restrições quanto a isso. Então, nesse sentido, aquelas pessoas que gostam de falar de maneira objetiva e direta não vão ter problemas com os americanos, porque os americanos, principalmente quando vai se falar de negócios, pode ser em qualquer lugar. Número 2, procure ter um aperto de mão forte, pois isso passa uma boa impressão no país. Seja pontual, tanto nos compromissos como nos prazos. O americano, ele é muito exigente nisto. Eu digo porque eu trabalhei com americanos, tanto no começo do meu ministério, quanto já nos meus tempos que eu era reitor de um seminário teológico. E eu lidava com americanos. E eu tinha um bom conceito entre eles, exatamente porque os compromissos que eu tinha em termos de trabalhos, em termos de seminário, eu era muito pontual. Então, nunca tive problemas. E até hoje, graças a Deus, eu gozo de um bom conceito com os meus irmãos norte-americanos. Número 4, seja sincero e honesto em seus relacionamentos profissionais. Os americanos seguem as leis à risca, reflexo da legislação rígida local. No caso aqui é de profissionalismo, mas no caso de ministério, eu acho que deve ser mais rígida a coisa. Então, precisamos ser muito sinceros, muito honestos, porque para o americano, a palavra da pessoa é tudo. Enquanto nós aqui, na América Latina, somos grandes descumpridores da nossa própria palavra, os norte-americanos eles dão muito valor a isto. Bem, e com isto eu deixo de compartilhar e também, meus irmãos, já partindo para o término deste curso. Aí ficam essas dicas e tudo aquilo que lhes foi ensinado neste curso. Eu espero que seja de proveito para vocês
e que um dia, no campo missionário, vocês ponham em prática tudo isto para a glória do Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Então, foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.